um episódio do nosso Encontro com a Dentística e hoje vamos falar sobre planejamento e tratamento em dentística. E para esse que é um assunto tão importante dentro da nossa área, eu convido para participar desse papo comigo, Laís Gonçalves, nossas especialistas na área, doutora Juliana Chagas, doutora Ana Carla, doutora Fernanda Farias, doutora Ágata e também doutor João Oliveira. E para iniciarmos, convido a você a entender um pouco sobre o que é esse planejamento e tratamento em dentística com a nossa queridíssima doutora Ana. Pode nos explicar um pouco melhor, doutora? Olá, Laís. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Lai, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. É um prazer enorme estar participando desse programa. Ele é incrível. Então, respondendo a pergunta que você me fez em relação ao planejamento e tratamento em dentística, o que seria o planejamento? O planejamento odontológico, ele é o processo que envolve todas as etapas que antecedem ao tratamento odontológico, que é a anamnésia, que é conhecer a história clínica do paciente, o exame clínico, exames complementares se houver necessidade, radiografias, exames de sangue, para a gente poder fechar um diagnóstico. Fechando o diagnóstico, né, a gente tem, uma noção do que aquele paciente precisa. Se ele precisa de restauração, limpeza, extração, canal, enfim, a gente tem uma visão da necessidade daquele paciente, dos procedimentos que aquele paciente precisa. Feito isso, a gente vai traçar um plano de tratamento. Esse plano de tratamento, ele é uma sequência, do que vai ser feito, desde o início até o final dos procedimentos. Voltado para a dentística, como é que a gente faz esse plano de tratamento? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um primeiro paciente veio até o consultório, ele está com gengivite e ele tem indicação de fazer uma restauração. Como lá na clínica eu não faço essa parte de raspagem, eu encaminho para o colega, ela faz a realização do procedimento, trata a gengivite, e manda esse paciente de volta para mim para eu poder realizar a restauração. Que a gente precisa adequar o meio para aí depois a gente realizar o procedimento seguinte, que é o da dentística. Um outro exemplo, se o paciente ele precisa primeiro tratar endodonticamente uma unidade, eu encaminho esse paciente para um endodontista, o endodontista realiza o canal e manda esse paciente de volta para mim para que eu possa realizar a restauração em seguida. Feito isso, a gente traça, por exemplo, o último exemplo que eu dei, que o paciente precisou tratar um canal e ele volta para fazer a restauração. Quando ele volta, eu vou traçar um planejamento para aquela restauração. Quais são os materiais que eu vou usar? Quais são os instrumentais? Qual o tempo, a durabilidade daquele procedimento? Enfim, eu vou colocar todas as etapas. E com relação à biossegurança, o que você pode então falar para a gente? Então, falar sobre a biossegurança, em relação à área odontológica, nada mais é um conjunto, de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe odontológica e o paciente contra possíveis contaminações que pode acontecer no consultório, Então, ela tem como objetivo eliminar, reduzir ou minimizar, os riscos inerentes que tem às atividades que possam comprometer a saúde humana, Alguma infecção, enfim. Para isso, a gente adota algumas medidas, como esterilizar o instrumental, o profissional usar todos os EPIs, como gorro, óculos de proteção, máscara, luva, sapato fechado, jaleco. A gente também tenta proteger o paciente com o óculos de proteção, o babador descartável. Nas canetas de alta e baixa rotação, a gente sempre está colocando o saquinho de geladinho. No foco de luz, a gente sempre coloca o Rolopac.
Enfim, a gente tenta o máximo possível adequar todo o meio com o máximo de segurança possível, tanto o meio quanto o paciente e o profissional. Muito obrigada, doutora Ana, pela sua observação. E agora a gente vai falar sobre o isolamento de campo operatório. Esse pode ser de dois tipos, pode ser o isolamento absoluto ou o isolamento relativo, sendo que os dois vão ser indicados, para eliminar a umidade, diminuir a contaminação e deixar o procedimento mais asséptico. Além disso, tem o objetivo de proteção dos tecidos e também de melhorar a visibilidade do campo operatório para o profissional. O isolamento absoluto, propriamente dito, ele vai ser indicado quando houver riscos de contaminação pulpar, também em restauração de amálgama, ou seja, quando for fazer o procedimento de restauração por amálgama, vai evitar a deglutição do material restaurador por parte do paciente. Além disso, em procedimentos adesivos e também quando houver uma retração do tecido, em casos, por exemplo, de restauração da classe 5. Então, o isolamento ele vai auxiliar com a visibilidade, dando melhor visibilidade ao procedimento. Já o isolamento relativo, ele vai ser indicado para procedimentos de curta duração ou que não há o meio, de utilizar o isolamento absoluto. Um exemplo de indicação para esse tipo de isolamento é em casos de aplicação de flúor ou polimento e acabamento de restauração. Uma das suas vantagens é porque ele é um procedimento rápido e indolor. Então, para aquele paciente que sente incômodo ao fazer isolamento absoluto, é super indicado. Nos explique um pouco mais sobre esses instrumentais que devem ser utilizados no procedimento. Irei falar um pouquinho com vocês sobre os principais instrumentais usados na dentística, fazer um resumozinho geral, já que a gente tem muitos, então falarei um pouquinho aqui de uma forma resumida. A gente começa, pela avaliação do paciente. Então, nessa avaliação, a gente sempre tem um kit clínico básico ali, para a gente poder avaliar o paciente de um modo geral. E esse jogo clínico é composto por pinça, sonda exploradora e o espelho bucal. Feito isso, partimos agora para o isolamento do campo operatório, um isolamento absoluto ali da região onde iremos atuar. E nesse isolamento nós utilizamos o alicate perfurador, utilizamos a pinça palme, dique de borracha, utilizamos o arco de Young, utilizamos grampos, a resina e também um rolo de fio dental. E aí nós temos também, o preparo cavitário. Nesse preparo cavitário utilizamos a turbina, utilizamos as brocas. Essa broca depende um pouco da classe, da nossa cavidade. E também tem os materiais restauradores, a resina, as espátulas, o pote-d'ápio, o aplicador de hidróxido de cálcio. Então, esse foi um pequeno resumo, de todos os materiais que a gente utiliza dentro da dentística. A gente sabe que são muitos, então esse foi um pequeno resumo. Eu agradeço por estar participando e é isso. Tchau, tchau. Obrigada. Então, doutora Juliana, realmente é de extrema importância sabermos os instrumentais que vamos manusear, mas também entender como vamos manuseá-los, entender os procedimentos. E um procedimento muito importante para a dentística, que eu achei importante trazer aqui, é o preparo cavitário e o conceito de cavidade. Nós temos dois tipos de cavidade. A cavidade patológica, que possui uma forma irregular, possui uma delimitação irregular, é uma cavidade onde possui um tecido duro destruído devido a uma cárie, por exemplo. Já a cavidade terapêutica é uma cavidade realizada através de um procedimento cirúrgico, é uma cavidade que possui uma forma geométrica, uma delimitação para que retire o mínimo possível daquele tecido dentário do paciente. Enfim, a dentística restauradora, ela busca tratar lesões, tecidos dentários lesionados em que passaram por alterações, seja morfológica, estética ou funcional. Dentro da dentística, vamos nomear essas cavidades. Podemos nomear pelo número de faces envolvidas,
da lesão, tendo uma face simples, tendo duas faces compostas, tendo mais de três faces ou mais, é nomeada como uma cavidade complexa. Podemos nomear também pelas faces envolvidas e pela dimensão ou extensão, classificadas como inlays, onlays ou coronárias totais. Além disso, vamos ter que classificar essa cavidade através da classificação de Black, onde possui classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5. A classe 1, quais lesões vão se encaixar nessa classe 1? A classe 1 são lesões em regiões de macualescência do dente, do esmalte, no caso, que são lesões em regiões de cicatrículas, de fissuras ou suturas do dente. A classe 2 de Black são lesões em regiões em faces proximais de dentes molares e premolares, tanto superiores quanto inferiores, e está relacionado muito ao mau uso do fio dental. Temos também a classe 3 de Black, que são lesões em faces proximais de incisivos e caninos, porém sem o envolvimento da borda incisal. Temos o classe 4, que é muito semelhante, são lesões em faces proximais de incisivos e caninos, porém agora com o envolvimento da borda incisal. E por último, temos a classe 5 de Black, que é lesões em faces livres. O que são faces livres? São tanto a face vestibular quanto a face lingual palatina, só que essas lesões estão localizadas no terço gengival. Então, é muito importante que o cirurgião dentista ele possa nomear essas cavidades, ele possa classificá-las para que faça da melhor forma a restauração e seja uma restauração resistente e que não venha a trazer problemas futuros para o paciente ou novamente uma incidência de uma nova cárie. Então, eu achei muito importante trazer esse conceito aqui para vocês. Obrigada pela sua observação, doutora Fernanda. E agora eu quero saber um pouco mais sobre a resina com você, doutora Agatha. Pode nos explicar um pouco mais com essa que é a grande estrela da nossa dentística? Boa noite, é um prazer estar com vocês novamente, tá? Olá, pessoas de casa. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a doutora Agatha, sou cirurgião dentista, certo? E sou muito suspeita a falar da área da resina, que eu sou apaixonada dentro da área odontológica, certo? E também, juntamente com essa curiosidade para saber um pouco mais sobre essa questão dessa área, traz muitos questionamentos, né? Muitas dúvidas de como funciona, como é composta, em quais ocasiões devemos utilizar a resina, se é só utilizada em rumos estéticos ou em outros procedimentos dentro da área odontológica, tá? Então, esse quadro vai ser para trazer mais informações para vocês referente a isso e eu espero suprir, né, as respostas. Então, a resina, ela pode ser utilizada na fabricação de facetas, né, que corrige o formato ou a cor dos dentes. Esse tratamento é ideal para casos de desalinhamento dentário, né, que não necessita de tratamentos ortodônticos, certo? E na correção da desarmonia do nosso sorriso, que isso é algo que normalmente afeta muito a questão da autoestima, né, dos nossos pacientes. A gente pode estar iniciando, né, o tratamento utilizando a resina, muitas vezes em casos estéticos, que é muito procurado, mas também podemos estar utilizando em restaurações, em casos de cárie, ou então de fechamento de abertura entre os dentes, que é algo que afeta muito a autoestima dos pacientes, mas algo muito procurado é quando os pacientes têm a questão do bruxismo, certo? Que é algo também que a gente pode estar utilizando. Bom, comentando, né, em relação à questão dos fechamentos dentários, que a gente utiliza bastante resina também, mas por questão estética, tá? Não atinge a questão da saúde bucal do paciente, mas é algo que realmente incomoda, principalmente quando é nos incisivos, né? Os centrais, que é logo na frente, então fica bem visível e isso normalmente incomoda. Bom, uma outra dúvida frequente também em relação às composições das resinas, né? Elas podem ser divididas em duas, tá? As quimicamente ativas e as fotoativadas, né? A escolha depende muito do caso, da situação do paciente, então isso é algo que vai ser muito bem avaliado de forma específica, certo? E as resinas compostas, né, que são as fotoativadas, geralmente são ativadas por meio de uma luz visível, permitindo melhor controle sobre o tempo
e o trabalho na hora do procedimento do paciente. Bom, outra dúvida também que recebemos muito, principalmente dentro dos consultórios, é sobre a questão do tempo de duração, tá? Da questão da resina. A resina, ela pode estar durando entre 3 a 10 anos. A questão da porcelana, a chance de duração dela de duração é maior e de desgastes é bem menor. Mas isso também varia muito da questão, né, do paciente, sufoca muito, né, a manutenção e tudo mais. Então, a gente pode estar dando em média de 10 também a 13 anos, variando também de caso para caso, e a questão dos cuidados pessoais do paciente. Já em caso de restaurações dentárias, a resina composta ela é mais utilizada, mais indicada, ela supre melhor a necessidade dos nossos pacientes. Claro que sempre depende de caso clínico para caso clínico, mas ela já é mais utilizada desde a década de 50. E ao longo dos anos ela vem, né, só melhorando a questão da qualidade e tudo mais, e continua sendo a mais indicada nesse caso de restaurações. Então, e para fechar com chave de ouro, a nossa última dúvida, não menos importante e também uma das mais pedidas, né, mais ouvidas, assim, temos a questão dos valores dos procedimentos. Isso é algo muito relativo, então eu não posso chegar e dar uma certeza aqui para vocês. Isso varia muito de caso para caso, de localização, de porte de clínica, né, a necessidade do caso clínico do paciente, a numeração dos dentes que vão ser tratados, né, a quantidade em si de dentes que são tratados, e de profissional para profissional. Então isso é algo muito relativo, não tem uma média certa, porque varia demais. Então fechamos aqui a minha participação, eu agradeço, fiquei muito feliz com o convite, e espero que de alguma forma eu tenha e de profissional para profissional. Então isso é algo muito relativo, não tem uma média certa, porque varia demais. Então, fechamos aqui a minha participação, eu agradeço, fiquei muito feliz com o convite e espero que de alguma forma eu tenha tirado, né, muitas das dúvidas de vocês. E não deixem também de deixar mais dúvidas para a nossa próxima participação aqui. Agora com você, doutor João, você pode nos explicar um pouco mais sobre esses materiais restauradores? Olá, sou João Pedro, cirurgião dentista. Vou falar um pouquinho sobre o planejamento e o tratamento odontológico voltado para a dentística. Eu vou falar sobre os materiais, né, dando continuidade aos materiais que utilizamos na questão da restauração. Como as outras profissionais, as outras doutoras explicaram aqui, tem todo um processo, a questão das instrumentações, dos materiais, da resina, tem todo um processo e várias etapas para podermos darmos continuidade. A questão dos materiais, eles interfere muito na questão do local onde nós vamos estar trabalhando, se nós vamos estar no local público, no local privado, por conta da questão dos materiais, que tudo tem a questão dos custos e principalmente da renda do paciente. Nós temos que saber qual o paciente que nós estamos atendendo, mas sempre tentar os melhores materiais para fazer de uma forma correta, de uma forma eficaz, para não estar trazendo transtornos quanto para nós profissionais, quanto para o paciente. São várias etapas. Nós damos início com o condicionamento ácido, que ele serve para estar dando uma adesão entre o dente, o adesivo e a resina. É um fator muito importante, que ele ajuda para estar evitando também, principalmente a questão de filtrações e tudo mais, a estar dando uma melhor adesão. Em seguida, nós temos a aplicação do adesivo. A aplicação do adesivo, ele não pode ser exagerada, tem que ser de uma quantidade certa para não podemos deixar em excesso. Temos que evitar essa questão de excesso, não colocar em grande quantidade. Tem um fotopolimizador em seguida, tem todas as questões dos minutos, tudo certinho. E vem em seguida a questão da resina. A questão da resina dos fatores, tipo assim, bem principal, da questão da restauração, porque o planejamento odontológico a gente tem que fazer seguido aquele paciente, não vai ser todos os pacientes com a mesma resina, que muda, interfere de questão em qual unidade do dente que nós vamos estar fazendo uma restauração. Tem a questão também da cor, interfere em todas essas questão dos valores. Então sempre nós temos que tentar adequar quanto para nós quanto para o paciente, mas sempre fazer de uma forma correta e tentar o máximo utilizar os melhores materiais. Para quê? Para não ter transtornos futuramente, não ter problemas, quanto para nós e quanto para os pacientes. Em seguida também tem a questão dos instrumentais, que nós temos que saber
os instrumentais corretos que nós vamos estar utilizando. Ele muda também de unidade para unidade no caso dos dentes. Pode interferir dependendo também dos pacientes. A questão das instrumentações, que é bastante importante. A instrumentação que nós tiver com boa, né? Uma marca boa, um material de uma marca segura, nós vamos estar tendo de uma forma mais eficaz, vai estar nos ajudando. Tem também a questão, que no caso a questão dos instrumentais já foi falado, e nós temos que tentar deixar o mais natural possível. Nós temos que tentar fazer da mesma forma que nós estivermos, que a gente vai fazendo para nós mesmos, com não fazer de qualquer jeito, tentar fazer da melhor forma que nós conseguirmos, para deixar o mais natural. Porque muitas das vezes o paciente vai, porque está sentindo desconforto, principalmente em casos de restaurações, e quanto de questão estética. Então ele não vai gostar que fique mal feita, algo que não fique puxado para o natural. Então nós temos que tentar deixar o mais natural possível, para até mesmo a gente poder o paciente estar utilizando aquele dente, não estar atrapalhando, para não estar trazendo desconforto para o paciente, principalmente se for dos dentes anteriores, por questões de estética. Por isso temos que ter um cuidado com a questão da resina que nós vamos estar utilizando, os materiais que nós vamos estar utilizando, a questão dos instrumentais, tudo de forma correta. Nós temos a questão do adesivo. Nós temos 2 tipos de adesivos, que é os convencionais e os altos condicionais. Os altos condicionais, ele é mais direto, ele trabalha de forma direta, porque ele já vem junto com 2 ou 3 etapas, que ele já vem incluso nele, não precisa de estar tendo essa questão das etapas, porque pode até mesmo correr o risco de ocorrer algum erro, de algum problema. Então ele já vem junto, a questão do condicionamento do ácido, ele já vem todo empregado junto com o adesivo. Então ele é o melhor, que é os altos condicionais, os adesivos. Porque ele é mais rápido, porque a gente sabe que às vezes pode trazer desconforto para o paciente estar na cadeira. Então o mercado odontológico, ele tenta, a cada dia que passa, ter novas inovações, com novos materiais, com novas marcas vão se surgindo. Materiais eles tentam reduzir, principalmente a questão do tempo, ser mais prático, para trazer também que seja um material bem feito para o paciente. Ficar uma questão bonita, quer dizer, questão de estética, e sempre a odontologia está voltando para esse lado. Então, diante de todos esses avanços que vão ocorrendo na odontologia, eles estão criando, no caso, os altos condicionais. Foi criado os altos condicionais para evitar essas etapas. Ele trabalha de forma direta. Quando os adesivos, os convencionais, ele tem a questão das etapas, que vem no caso, que primeiro vai vir no caso o ácido, a questão do condicionamento ácido, e vem todos os processos, para depois vir a questão do adesivo. E quando é o adesivo, os altos condicionais, ele já vem tudo junto. E se for, no caso, os adesivos, se for, no caso, os ácidos, no caso, os melhores do condicionamento ácido, vai ser o ácido fosfórico. Ele é o melhor, no caso, mais recomendado. E, então, diante disso, é isso que eu trouxe para vocês aqui. Então, para finalizarmos esse assunto que eu considero muito importante, eu trouxe aqui para vocês um caso clínico que eu atendi de uma paciente lá no consultório. Esse caso clínico nos mostra a sequência certinha do plano de tratamento que a gente traçou para essa restauração. A restauração foi na unidade 35, certo? Em resina composta. Foi na face oclusal, classe 1. E o planejamento que a gente fez foi da seguinte forma. Os materiais e os instrumentais que a gente usou foi os EPIs, né? Que é da biossegurança, gorro, máscara, óculos de proteção, luva, enfim, todo o material que a gente vai usar para realizar a restauração, a gente coloca aqui. Campo descartável, prendedor jacaré, que é para prender, para colocar o babador no paciente, bandeja esterilizada, que é para a gente colocar todos os instrumentais que a gente vai usar para a realização da restauração. A gente colocou também aqui nesse planejamento gases esterilizadas, rolinhos de algodão, o kit acadêmico, né, que são as canetas de alta e baixa rotação, lençol de borracha, que é pra gente fazer o isolamento, lençol de borracha, pinça-pau, medic de borracha, enfim, todo o material que a gente vai usar para fazer o isolamento absoluto, que foi o optante aqui nesse plano de tratamento. Foi incluído aqui também broqueiro, ácido, adesivo,
Carpule. A carpule, nesse caso clínico aqui, a gente vai precisar anestesiar o paciente. Então, a gente inclui o carpule anestésico, a resina, microbrush, fio dental, os grampos, né, que faz parte do isolamento, papel carbono e pinça Miller. A sequência clínica que a gente realizou esse procedimento foi da seguinte forma. A gente fez toda a paramentação com os IPIs. Feito isso, a gente faz a higienização do ambiente com álcool 70. Em seguida, a gente faz a proteção e paramentação do equipo, que é com plástico filme, que foi o que eu falei lá no iniciozinho do programa. Plástico filme, saco de geladinho nas peças, todas essas etapazinhas. A gente dá para o paciente realizar um bochecho com clorexidina, né? Aí posiciona o paciente a 180 graus, aí a gente faz a anestesia no paciente, em seguida a gente faz o isolamento. Em sequência a gente faz a remoção do tecido cariado, é o momento onde a gente vai realizar a cavidade. Em seguida a gente põe o ácido fosfórico, depois o adesivo, o ácido fosfórico, faz a lavagem, aí tem a questão do adesivo, fotopolimeriza 30 segundos dentina e 15 segundos esmalte, lava e seca daquele jetinho de ar. O papelzinho absorvente também a gente coloca para poder absorver a umidade, para não ficar nem tão seco e não tão úmido. E aí a gente coloca adesivo, fotopolimeriza, vai colocando as resinas compostas aos poucos, até finalizar. Feito isso, a gente remove o isolamento absoluto e a gente vai fazer o ajuste oclusal. Esse ajuste oclusal é feito com o carbono e com a pinça Miller, que é pra gente ver se tá com a altura ideal ou se precisa fazer algum tipo de desgaste. E aí, em seguida, a gente faz o polimento. E, no caso desse paciente, ele não precisou de retorno. E em sessão única, a gente conseguiu finalizar todas essas etapas. Então, o plano de tratamento baseia-se praticamente nisso. Na sequência de como a gente vai realizar o procedimento. Desde o início da biossegurança até a finalização do polimento. É isso.